Olá pessoal, como estão vocês? A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui no Salmo 42 diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aqui no 5 fala: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Aqui no versículo 11 diz: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Este salmo ele fala sobre uma figura muito interessante, a qual eu vi um vídeo falando sobre a corça, né? Aqui o salmista fala sobre a corça. A corça é um animal que, quando ele não bebe água, quando ele não toma banho, ele fica vulnerável aos predadores. Então ele corre risco de morte. Então é profundo este salmo. O salmista aqui ele está tão sedento de Deus que Deus é a sua sobrevivência. Não é uma simples vontade, né, de estar na casa do Senhor. É uma questão de sobrevivência. Ele está aqui falando: se eu não sentir a presença de Deus, eu vou morrer. Ele está sentindo que ele está sentindo como se tivesse quase morrendo, porque ele está sentindo falta de Deus, né? E é assim que acontece com o ser humano. O ser humano ele tem necessidade da presença de Deus. E às vezes muitas pessoas preenchem essa necessidade com distrações, com festas, né? Tem pessoas que falam: tô bebendo porque eu tô triste, para afogar as mágoas. E na verdade falta da presença do Senhor. Mas tem pessoas que, mesmo sendo cristão, mesmo adorando a Deus, mesmo tendo a presença de Deus, passam por momentos de tristeza, como aqui este salmista. Aqui, este salmo ele foi escrito por um levita. Muitos atribuem ele aos filhos de Corá, que eram levitas. Estava passando por uma situação em que estava sentindo falta de estar adorando na casa do Senhor, que era isso que os levitas faziam. Eles eram responsáveis pelos louvores no templo e também responsáveis por cuidar do templo, por limpar, por armar as tendas quando ia mudar, né, de lugares. Porque o povo, quando Israel estava no deserto, né, que a nuvem se movia, eles tinham que armar acampamento e desmontar e caminhar. Então, quem fazia isso com o templo eram os levitas. E os filhos de Corá eram levitas, né, que trabalhavam... Passou um caminhão aqui. Trabalhavam tanto na parte do louvor, quanto também na parte de cuidar do templo, né? Então ele estava aqui falando com a própria alma, com o próprio eu. Ele estava ali fazendo uma análise dele mesmo. Eu estou triste. Por que eu estou triste? Por que a minha alma está abatida? Por que eu estou sentindo essa tristeza? O ser humano, às vezes, nós passamos por situações que estamos tristes. E às vezes não sabemos por quê. E é necessário fazermos perguntas a nós mesmos, né?
Essas perguntas que o salmista estava fazendo não era uma pergunta jogada assim, palavras ao vento. Eles estavam fazendo perguntas e ele mesmo dava as respostas, né? Ele dizia: por que está batida a minha alma? Por que está batida? E ele mesmo dizia que estava sentindo falta de adorar a Deus. Ele estava se sentindo longe de Deus. E depois ele disse: por que está batida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele estava sem forças. Eu não estou sentindo forças de louvar a Deus. Não estou sentindo forças para agradecer a Deus. Mas mesmo fraco, mesmo sem forças, eu vou adorar a Deus. Mesmo que eu esteja me sentindo assim, triste, desanimado, fraco, abatido, angustiado, mas eu vou louvar a Deus, porque a minha alma precisa. Se eu não louvar ao Senhor, eu vou morrer. Era isso que ele estava dizendo. Se eu não te louvar, eu morro. E estamos vivendo em um tempo em que as pessoas, muitas estão com ansiedade, com depressão. E às vezes sentem uma tristeza profunda que não tem explicação, Mas o Senhor, Ele pode curar. Existem terapias, existem remédios, existem profissionais para isso. Mas Jesus também cura. Jesus também cura esse vazio que você está sentindo, essa tristeza, essa angústia que você está sentindo no teu coração. Pergunta para você mesmo: por que eu estou abatida? Por que eu estou triste? Por que a minha alma está sentindo isso? Certo dia eu ouvi uma psicóloga falando, né, no áudio. Eu gosto de pesquisar. E ela dizendo que é necessário nós fazermos umas perguntas para nós mesmos. Por que eu estou pensando? Uma análise. E a própria Bíblia fala sobre isso. Nas coisas que são de cima, nas coisas que são de boa fama, nas coisas boas, nas coisas que são santas, nisso pensai. Então significa que nós temos que analisar o que nós andamos pensando, nosso pensamento. É possível? É possível. Pare um pouco e pensa: por que eu estou pensando isso? Por que isso? Não tem momentos que às vezes vem pensamento que não tem nem sentido na nossa mente? Ai, do nada entrou um pensamento na minha mente, do nada. Aí você para um pouco: por que eu estou pensando isso? Isso não é real. Não aconteceu, ou é algo que já aconteceu, ou é o medo de acontecer algo. Aí você vai e elimina esse pensamento. Começa a pensar em algo melhor. Faz um exercício na sua mente. Eu não sou psicóloga, mas eu aprendi a fazer isso. Isso é uma experiência que eu tenho em mesa. Às vezes eu fico pensando algo e aí eu falo com Deus. Eu converso sozinha, comigo mesma e com Deus. E eu falo: mas por que eu estou pensando isso? Isso vai me deixar triste, chateada, e não vai fazer diferença nenhuma, só vai me fazer mal. Então eu vou parar de pensar isso e vou pensar nas coisas boas, nas coisas eternas, nas coisas do céu, ou em algo que vai me deixar feliz. E aí meu pensamento muda. Foi isso que o salmista estava dizendo: por que a minha alma está triste, abatida? Eu vou louvar o Senhor. Eu ainda vou louvar a Deus. E começa a louvar, começa a adorar. E essa tristeza, essa angústia vai embora. É isso que eu faço aqui na minha casa. Às vezes eu tô doente, às vezes eu tô me sentindo mal. Eu vou lá, pego um louvor, pego a TV ou o celular, uma caixinha de som, e ligo no louvor. E aí a tristeza vai embora, a angústia vai embora, tudo vai embora.
E eu começo a louvar, agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele tem feito, né, na minha vida. E tudo isso passa. Aleluia. Porque nós necessitamos da presença do Senhor. Assim como a corça, ela anseia por água, porque se ela não tiver água, ela morre. Nós também morremos sem a presença do Senhor. Mas não é uma morte física, é uma morte espiritual. Então, que nesse dia o Senhor possa te abençoar. O Senhor possa te dar força, te dar alívio para aquilo que você está sentindo. E que você possa fazer uma análise na sua mente, no seu coração. O que é que eu estou pensando, o que é que eu estou sentindo. E pense assim, que o Senhor é a tua saída, o Senhor é o teu sustento, o Senhor é a água que você precisa. O Senhor, a água do Senhor, a água que o Senhor vai te dar é a água da vida. É uma água que se você tomar, nunca mais você terá sede. Amém? Que Deus abençoe a tua vida.